O dia começou como qualquer outro, mas para Clara, mãe solteira e batalhadora, o mundo parecia prestes a desabar. Ela havia acordado cedo, como sempre, preparando o café para seu filho de 8 anos, Lucas, enquanto o relógio insistia em correr contra ela. O apartamento modesto exalava cheiro de café queimado e roupas molhadas do último banho apressado. Clara respirou fundo, tentando segurar o cansaço que apertava seu peito. Mas nada, absolutamente nada, a prepararia para a humilhação que a esperava naquele dia. O celular vibrou na mesa. Uma notificação, um vídeo da famosa influenciadora digital, Marcela Duarte, estourando nas redes sociais. Clara nem sabia que seria citada, mas o título fez seu estômago revirar. Quando sua mãe insiste em ser ridícula, eu só posso rir. Tremendo, Clara abriu o link. O vídeo mostrava uma festa chique, cheia de luzes, música alta e risadas artificiais, onde Marcela aparecia com seus amigos, todos rindo de algo que Clara sentia que seria ela. E de fato, era. Havia uma gravação dela no supermercado, carregando Lucas, tentando alcançar um produto de prateleira alta, e a voz da influenciadora zombava. Sério que ela ainda tenta sobreviver assim? Que pena. Clara sentiu uma dor aguda atravessar seu peito. Cada palavra parecia atravessar sua pele, como se a humilhassem em câmera lenta. Ela pensou em sair, sumir, desaparecer naquele instante. Mas havia Lucas. Seus olhos, grandes e confiantes, olhavam para ela com uma confiança que nada nem ninguém poderia quebrar. Ela engoliu um nó na garganta, respirou fundo e tentou se recompor. Não posso chorar agora, sussurrou a si mesma, mas a raiva começou a borbulhar por dentro, misturada com o desejo de provar que todos estavam errados sobre ela. O resto do dia foi um turbilhão. Clara atendeu ligações do trabalho, lidou com clientes exigentes e ainda teve que acalmar Lucas quando ele perguntou por que as pessoas riam dela. Mãe, você é incrível. Por que estão rindo? A dor da humilhação se transformou em combustível. Clara percebeu que aquele ataque público não seria o fim, mas talvez o início de algo maior, algo que ninguém jamais esperaria. Enquanto limpava a cozinha, o telefone tocou. Era uma mensagem de uma antiga amiga. Clara viu o vídeo. Não acredito que fizeram isso com você. Marcela Duarte está indo longe demais. Você precisa fazer algo. Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. Precisava sim. Mas o quê? E como? Ao entardecer, Clara recebeu a notícia de que a escola de Lucas queria conversar com ela sobre o vídeo. Os professores estavam preocupados com o bullying que Lucas poderia sofrer. Clara sentiu uma mistura de raiva e impotência. Não bastava humilharem-na, agora também atacavam seu filho. Cada palavra que lia parecia um punhal atravessando seu coração. Mas uma parte de Clara se acendeu naquele momento. Não mais vítima, não mais silenciosa. Havia chegado a hora de reagir, de virar o jogo. Quando finalmente chegou em casa, o apartamento parecia pequeno demais para conter a tempestade que fervilhava dentro dela. Clara fechou a porta, trancou-se e começou a planejar. Ela abriu o laptop, pesquisou cada detalhe sobre Marcela, seus contratos, suas redes sociais, seu público. Cada clique, cada informação, fazia crescer dentro de Clara uma coragem que ela não sabia que possuía. Era como se cada humilhação, cada risada cruel, estivesse sendo transformada em munição. Mas foi na cozinha, olhando para Lucas enquanto ele desenhava tranquilamente, que a grande ideia surgiu. Uma estratégia que ninguém poderia prever, um movimento silencioso que mudaria tudo. Clara respirou fundo, sentindo o coração disparar. O plano era arriscado, sim, mas era a única chance de dar a volta por cima, de virar a humilhação em triunfo, e de proteger o filho da crueldade do mundo. O telefone vibrou novamente. Uma mensagem desconhecida. Se fizer isso, não haverá volta. Está pronta? Clara olhou para a tela. Seus olhos brilharam, misto de medo e determinação. Ela não podia mais hesitar. Cada segundo que passava, cada passo que não dava, era uma oportunidade perdida de mostrar que não era a mãe ridícula que o mundo achava que ela era. O silêncio tomou conta do apartamento. Lucas dormia no quarto ao lado, alheio à tempestade que se aproximava. Clara sentou-se à mesa, respirou fundo e digitou algo que mudaria sua vida para sempre. Mas mal sabia ela que o que estava prestes a acontecer não afetaria apenas Marcela Duarte, mas todo o seu mundo, de formas que ninguém poderia imaginar. E então, sem aviso, a luz piscou. Um som estranho ecoou pela casa. Clara congelou. O plano estava pronto, mas o que ninguém sabia, nem ela, era que a primeira peça do dominó estava prestes a cair, de uma maneira que mudaria tudo. O suspense pairava pesado no ar, como uma promessa de reviravolta, e Clara sabia, nada seria como antes. O telefone de Clara vibrou novamente, mas desta vez era uma ligação desconhecida. Ela hesitou, sentindo o coração bater acelerado, a respiração curta. Cada segundo parecia eterno, como se o mundo inteiro segurasse o fôlego. Quando atendeu, uma voz firme, fria e feminina disse apenas: "Se você fizer isso, prepare-se para tudo."
A ligação caiu antes que Clara pudesse responder. O frio na espinha voltou, mas em vez de medo, algo novo surgiu: excitação. O jogo havia começado. Ela passou a noite em claro. Enquanto Lucas dormia, Clara mapeava cada passo da sua estratégia. A primeira ação seria expor Marcela, mas não de forma direta. Era preciso sutileza, inteligência e timing perfeito. Ela lembrou das centenas de mensagens privadas de seguidores comentando sobre os pequenos deslizes de Marcela, os rumores de contratos falsos e do seu comportamento hipócrita. Tudo isso seria usado a seu favor, e Clara sorriu pela primeira vez desde o desastre do vídeo. A raiva se transformará em arma. No dia seguinte, Clara decidiu testar a reação de Marcela. Com a máscara da normalidade, enviou uma mensagem aparentemente inofensiva, uma pergunta sobre um produto que Marcela promovia. A resposta veio rápida, cheia de desdém. Você realmente acredita que isso é para você? Não perca meu tempo. Clara mordeu o lábio, controlando o impulso de responder com raiva. Mas sabia que cada palavra agora deveria ser medida, calculada. Uma reação impensada poderia arruinar tudo. Ao longo da semana, Clara começou a agir nos bastidores. Criou perfis falsos, infiltrou-se em grupos de fãs e começou a coletar provas das contradições de Marcela. Vídeos antigos, comentários deletados, pequenos erros em contratos, comportamentos que o público jamais suspeitaria. Cada descoberta era um tijolo na construção de sua vingança silenciosa. Clara sentiu uma mistura de poder e medo, mas nunca hesitou. Ela sabia que o momento certo poderia transformar sua humilhação em triunfo. Enquanto isso, a vida cotidiana continuava. Lucas voltava da escola com suas histórias inocentes, alheio à tempestade que se formava nos bastidores da fama de Marcela. Clara tentava manter a rotina, sorrindo, cozinhando, ajudando-o com lição de casa. Mas a tensão interna crescia a cada hora. Cada mensagem de Marcela, cada comentário nas redes, cada pequena provocação parecia agora combustível para o fogo que queimava dentro de Clara. Uma tarde, enquanto revisava mais um vídeo antigo de Marcela, Clara notou algo que poderia ser crucial. Uma pequena falha em uma postagem patrocinada. Marcela elogiava um produto que claramente não havia usado, mas a legenda dizia o contrário. Um detalhe aparentemente insignificante, mas que poderia destruir sua imagem se exposto da forma certa. Clara sentiu o coração acelerar. Cada erro seria uma lâmina apontada diretamente para a reputação da influenciadora. Então, veio um momento inesperado. Clara recebeu um e-mail de um jornalista de reputação. Ele dizia que estava investigando a autenticidade de influenciadores populares, mencionando que muitos falsificavam experiências para publicidade. Clara soube imediatamente que aquela era sua chance de ouro. Mas havia um risco enorme. Se errasse, poderia ser acusada de manipulação. A tensão aumentou, o medo se misturava à excitação. Cada decisão agora seria decisiva. No mesmo dia, Marcela apareceu em um evento beneficente, cercada de flashes, aplausos e sorrisos falsos. Clara, escondida entre a multidão, observava cada gesto. A influenciadora parecia confiante, insensível às pequenas contradições que Clara havia coletado. Mas Clara percebeu algo que ninguém mais notou. A arrogância de Marcela estava se tornando sua própria armadilha. Cada comentário de desprezo que ela fazia, cada risada alta, cada gesto exagerado poderia ser registrado e usado mais tarde. Clara sentiu uma satisfação silenciosa, um sorriso contido. Quando a noite chegou, Clara voltou para casa, exausta, mas determinada. Ela sabia que o momento da virada estava próximo. Começou a preparar tudo para o dia seguinte. Planilhas, prints, vídeos, mensagens. Tudo seria combinado em uma apresentação silenciosa, invisível, que explodiria no momento certo. Clara estava nervosa, mas sua força interior superava o medo. Ela não era mais a mãe ridicularizada. Ela estava prestes a mostrar a verdadeira face de Marcela, e ninguém poderia impedir. Enquanto organizava tudo, o telefone tocou novamente. Desta vez, era Marcela. Clara hesitou, sentiu o ar faltar por um instante. Clara, posso falar com você? Acho que precisamos conversar sobre o que aconteceu. A voz soava falsa, mas com um tom diferente, quase preocupado. Clara engoliu em seco, sentindo a adrenalina subir. Era uma oportunidade, mas também um risco. Um único passo em falso poderia arruinar tudo que ela havia planejado. Clara respirou fundo, lembrando-se de Lucas, de cada momento de dor e humilhação que havia suportado. Cada lágrima, cada zombaria, cada comentário maldoso agora se transformava em força. Ela aceitou a ligação. Mas no instante em que pressionou atender, uma sombra atravessou o corredor do apartamento. Algo caiu no chão com um estrondo, fazendo Clara se virar imediatamente. Seu coração disparou. O que era? Um acidente? Um aviso? Ou a primeira reação de Marcela, sabendo que Clara estava prestes a agir? O suspense era sufocante. Clara estava prestes a dar o próximo passo em sua vingança silenciosa, mas algo inesperado acabará de surgir, colocando tudo em risco.
E naquele instante, ela percebeu, nada seria como antes, e o mundo prestes a virar de cabeça para baixo. O telefone ainda tocava, a sombra ainda se movia. Clara sentiu que sua vida estava prestes a mudar, de uma forma que nem nos seus planos mais ousados ela havia imaginado. Clara congelou diante da sombra que se movia no corredor. O coração batia acelerado, cada batida ecoando em seus ouvidos como um tambor de guerra. O telefone ainda tocava, a voz de Marcela soando do outro lado, insistente. Clara, atenda. Precisamos resolver isso. Mas naquele instante, Clara percebeu que a ameaça não vinha apenas de Marcela. Alguém estava dentro do apartamento. Ela respirou fundo, sentindo cada músculo tenso, cada fio de cabelo arrepiar. Lentamente, sem fazer barulho, aproximou-se da sombra. Era impossível identificar de imediato quem ou o que era, apenas uma silhueta, alta, ameaçadora, que parecia observar cada movimento seu. Clara agarrou a faca de cozinha, não para atacar, mas para ter uma sensação de controle. A adrenalina explodiu em seu corpo, tornando seus sentidos aguçados, como se cada segundo durasse minutos. Enquanto isso, a ligação de Marcela continuava, interrompendo a tensão. Clara, me ouve. Não é pessoal. É só. Mas Clara desligou. Não podia se distrair. Cada palavra parecia tentar manipular suas emoções, mas ela estava imune. A humilhação e a dor do passado haviam lhe dado uma armadura de ferro. Nada mais a paralisaria. De repente, a sombra deu um passo à frente, e Clara reconheceu o dono da voz. Era o porteiro do prédio, Henrique, um homem que parecia sempre à espreita, com sorrisos falsos e olhares calculados. Desculpe, Clara, mas precisamos conversar. Chegou até nós que alguém está planejando algo contra Marcela. Ele falava com calma, mas os olhos denunciavam alerta e medo. Clara percebeu que sua vida estava prestes a se complicar ainda mais. Alguém havia descoberto seu plano antes mesmo de começar. Henrique avançou, mas Clara recuou, firme, determinada. O que você quer? Por que está aqui? Perguntou, a voz firme, carregada de autoridade que ela mesma se surpreendia ao usar. O homem suspirou, hesitando, como se ponderasse até onde deveria ir. Ela tem aliados poderosos, Clara. E se souberem que você está coletando essas informações, pode se arrepender profundamente. A ameaça pairava no ar como uma nuvem carregada de tempestade. Clara sentiu uma mistura de medo e excitação. Finalmente, tudo estava prestes a explodir, mas também percebia que o momento exigia inteligência e controle. Cada movimento errado poderia arruinar não apenas seu plano, mas sua vida. Ela respirou fundo, sentindo a raiva borbulhar por dentro. Cada humilhação, cada zombaria de Marcela, agora era combustível. Clara percebeu que o poder não vinha da força física, mas da estratégia e da mente afiada. Na manhã seguinte, Clara começou a colocar seu plano em ação de forma meticulosa. Publicou discretamente informações falsas, mas convincentes, em fóruns de influenciadores, espalhando dúvidas sobre a autenticidade de Marcela. Pequenos vazamentos começaram a aparecer, comentários anônimos, posts suspeitos. Tudo cuidadosamente arquitetado para criar a impressão de que a influenciadora estava sendo investigada por fraude. Cada clique, cada visualização, cada reação era uma pequena vitória silenciosa que aumentava seu poder e sua confiança. Enquanto isso, Marcela continuava sua rotina, completamente alheia à tempestade que se formava ao seu redor. Clara observava cada movimento, cada sorriso falso, cada postagem, como uma predadora calculando o momento exato para atacar. A sensação de estar no controle era intoxicante. A humilhação que ela sofreu, que uma vez a deixou à beira do desespero, agora se transformava em uma arma afiada e precisa. O ápice da tensão chegou quando Clara decidiu confrontar Marcela publicamente, mas de forma indireta. Criou um vídeo compilando provas sutis das contradições da influenciadora, sem jamais se revelar. O vídeo circulou rapidamente, compartilhado por milhares, sem que ninguém soubesse quem era a autora. A reação foi instantânea. Seguidores começaram a questionar, marcas ficaram em alerta, e a confiança que Marcela cultivara por anos começou a ruir em questão de horas. Mas a verdadeira virada aconteceu quando Marcela, desesperada, tentou ligar para Clara novamente. Desta vez, a influenciadora parecia vulnerável, perdida, algo que nunca tinha demonstrado publicamente. Clara, por favor, me diga que podemos resolver isso. Não sei o que fazer. A voz tremia, carregada de medo. Clara respondeu calmamente, como quem segura uma corrente elétrica pronta para disparar. Agora, você entende o que é ser humilhada. Agora, sente o que eu senti por meses. O efeito foi devastador. Marcela começou a perder contratos, seguidores, influência. Cada passo que dava para tentar recuperar sua imagem só aprofundava a crise. Clara, por outro lado, permanecia nos bastidores, invisível, mas com o poder de decidir quando e como atacar novamente. Cada sorriso de vitória era silencioso, mas intenso, carregado da sensação de justiça e redenção. No entanto, Clara sabia que a vitória ainda não estava completa.
Havia mais peças no tabuleiro, aliados de Marcela que poderiam tentar neutralizá-la. O jogo ainda não havia acabado. E no instante em que pensava em respirar aliviada, uma nova surpresa abalou seu mundo, uma mensagem anônima, enviada por alguém que afirmava saber tudo sobre suas ações. Clara, você acha que está no controle? A verdade é outra. Cuidado. Marcela não é quem você pensa. O próximo passo pode custar mais do que você imagina. O sangue de Clara gelou. Sua mente disparou, tentando processar cada possibilidade. Quem era essa pessoa? Como sabia do seu plano? E o mais assustador, o que exatamente estava prestes a acontecer? O telefone vibrou novamente. Uma notificação de Marcela aparecia na tela, desta vez sem texto, apenas um vídeo. Clara abriu, e seus olhos se arregalaram. O que viu no vídeo fez seu coração parar por um instante, uma mistura de choque, raiva e terror. Marcela, sorrindo, parecia estar sempre um passo à frente. E então, como se o mundo tivesse congelado, Clara percebeu que o jogo, que ela achava estar vencendo, estava prestes a se tornar um verdadeiro pesadelo. Algo grande, inesperado e perigoso estava chegando. O suspense era sufocante, a tensão insuportável, e Clara sabia com cada fibra do seu ser, a batalha final ainda não tinha começado. Clara olhou para a tela do celular, o vídeo de Marcela piscando diante de seus olhos. A influenciadora, sempre confiante, agora sorria com uma segurança que Clara ainda não conseguia compreender. Havia algo diferente naquele vídeo. Uma calma fria, calculista, como se Marcela soubesse mais do que deveria. Clara sentiu o frio percorrer sua espinha, mas não recuou. Ela respirou fundo e decidiu. Era a hora de dar o golpe final. Durante semanas, Clara havia reunido provas, conectado pistas, manipulado informações e jogado com a psicologia das pessoas ao redor de Marcela. Mas agora, precisava ser direta. Usou tudo o que havia conseguido: prints, vídeos, mensagens, contratos falsos. Com uma apresentação invisível, cuidadosamente planejada, ela entrou nas redes sociais, nos grupos de fãs, nos fóruns de influenciadores, criando uma rede invisível que mostrava a verdadeira face de Marcela para o público, sem revelar sua própria identidade. As primeiras reações foram tímidas, discretas. Alguns seguidores comentavam em postagens, levantando dúvidas, questionando a autenticidade da influenciadora. Mas em questão de horas, a avalanche começou. Vídeos antigos, editados de forma estratégica, começaram a viralizar. Mensagens comprometedoras circulavam, expondo mentiras, contradições e exageros de Marcela que o público jamais desconfiara. Cada post, cada comentário, era uma lâmina silenciosa, mas letal, cortando a reputação da influenciadora. Marcela percebeu tarde demais. Tentou reagir, desmentir, acusar Clara anonimamente, mas cada movimento era insuficiente. O público, antes cego pela fama e pelo brilho das redes sociais, começou a questionar, duvidar, se afastar. As marcas cancelaram contratos, seguidores diminuíram, e a pressão pública começou a esmagar a influenciadora. Marcela, que sempre zombara de Clara, agora estava vulnerável, desacreditada, desesperada. Enquanto isso, Clara observava tudo do seu apartamento modesto, seu filho Lucas brincando no chão, alheio à tempestade que se desenrolava no mundo virtual. Uma sensação intensa de justiça e redenção tomou conta dela. Cada lágrima que derramara, cada comentário maldoso que suportara, cada noite de insônia planejando o retorno agora se transformava em poder. Ela havia dado a volta por cima, mas de uma forma que ninguém jamais poderia imaginar. Mas a história ainda não havia acabado. Quando Clara pensava que estava segura, uma última mensagem chegou, desta vez de um número desconhecido. Muito bem, Clara. Mas algumas pessoas não se esquecem tão facilmente. A próxima carta será decisiva. Prepare-se. O arrepio percorreu sua coluna. Quem seria? Marcela? Algum aliado oculto? Ou alguém completamente inesperado? Clara sentiu que a tensão não terminaria ali, que a vida sempre reserva surpresas para quem se atreve a desafiar o poder. Naquele instante, ela percebeu algo essencial. Não era apenas sobre Marcela. Era sobre si mesma, sobre mostrar ao mundo e, sobretudo, a Lucas, que mesmo os humilhados podem se levantar. Que a força interior é mais poderosa do que qualquer zombaria ou desdém, e que cada cicatriz, cada humilhação, cada dor suportada, pode se transformar em arma para lutar por justiça. O telefone vibrou novamente. Clara olhou e por um instante, sentiu uma mistura de medo e antecipação, mas desta vez estava preparada. Respiração firme, olhar fixo, coração acelerado, ela sabia, aquela era a prova final de que não se trata apenas de vingança, mas de sobrevivência. De mostrar quem realmente somos quando ninguém acredita em nós. No silêncio do apartamento, com Lucas dormindo ao lado, Clara sorriu, sentindo a energia da vitória percorrer seu corpo. Ela havia vencido, mas a vida com suas surpresas, reviravoltas e desafios, ainda continuava. E naquele momento, algo no ar parecia sussurrar.
A história dela estava apenas começando, e nada, absolutamente nada, poderia impedi-la de transformar dor em força, humilhação em redenção, invisibilidade em poder. O telefone tocou novamente. Clara hesitou, olhando para a tela. Um frio percorreu sua espinha. A voz que ela ouviria poderia mudar tudo mais uma vez. E naquele instante, o mundo de Clara estava prestes a se transformar mais uma vez em algo que ninguém jamais imaginaria.